Olá, sou Paulo Correia, coordenador da Comissão de Tabagismo da SBPT. Estou aqui hoje em parceria com a Ângela Ronda e com a Crônicos do Dia a Dia, sobre o PL 5008 da senadora Soraya Tronic no Congresso Nacional. Temos a dizer: os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, eles já são regulados, ou seja, a regulamentação que existe é a sua proibição. Eles são proibidos porque são produtos extremamente tóxicos, apresentam uma massa de partículas ultrafinas enorme, que causam risco cardiovascular, metais pesados e outras substâncias como cancerígenos, como o benzeno e o formaldeído. Portanto, a regulamentação que nós precisamos já existe. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil e assim devem continuar. No momento, o projeto da senadora está na Comissão de Assuntos Econômicos, onde ainda tem que ser votado. Existe uma enorme pressão acontecendo no Congresso Nacional por parte de várias associações e entidades que produzem, indústrias que produzem esses produtos, e é importante que nós estejamos vigilantes e mobilizados e cobrando dos senadores que não aprovem esse projeto que é extremamente lesivo para a saúde dos brasileiros. Se não, vejamos, a proibição que temos no Brasil, ainda que a fiscalização do contrabando seja imperfeita, fez com que nós tenhamos entre os jovens brasileiros uma proporção 10 vezes menor de fumantes de cigarros eletrônicos do que nos Estados Unidos. Portanto, a única regulamentação possível é a proibição, e ela já existe no Brasil, e assim deve ser continuado. Sobre a possível redução de danos com cigarros eletrônicos não reduzem danos, eles causam danos. Estudos mostram que eles triplicam ou quadruplicam a iniciação no cigarro convencional. Portanto, cigarros eletrônicos aumentam a dependência, aumentam o mercado global de nicotina. E a regra é que esses fumantes utilizem não só o cigarro eletrônico, como o cigarro convencional. Esse uso, chamado de uso dual, ele traz mais riscos, ou seja, são somados os riscos de hipertensão e diversos outros riscos dos dois dispositivos. Lembrando que cigarros eletrônicos, eles causam 2 vezes mais disfunção erétil do que os cigarros convencionais, e além disso, um estudo grande, o Inhanes, mostrou que a ocorrência de derrame acontece 11 anos antes nos usuários de cigarros eletrônicos, enquanto usuários de cigarros convencionais têm derrame aos 59, usuários de vape têm derrame ou AVC aos 48 anos de idade. Não há redução de danos, há redução de algumas substâncias, mas lembrando que existem outras substâncias que não estão presentes nos cigarros, algumas estão em concentrações muito maiores, algumas não existem no cigarro convencional, estão presentes nos cigarros eletrônicos, de forma que essa é uma outra balela que vem sendo disseminada e falada à exaustão pela indústria. Em relação à atratividade dos cigarros eletrônicos, nós temos uma enorme preocupação hoje no mundo em relação a isso. Por quê? Os cigarros eletrônicos, eles não fedem, eles não queimam, não têm monóxido de carbono. Então, eles se transformaram em plataformas atrativas para os jovens. Aromas e sabores agradáveis disfarçam a toxicidade do produto. Esses produtos, de fato, são extremamente tóxicos. Eles têm metais pesados, cancerígenos e várias substâncias que fazem prejuízos à saúde. Entretanto, a indústria conseguiu associar a esses dispositivos uma imagem quase que angelical, uma imagem que eles também são associados com estilo de vida, com sucesso, com charme, com glamour, elegância, tecnologia, todos esses argumentos que já foram utilizados no século XX com o cigarro convencional. Então, há muita preocupação que tem muitos jovens que não experimentaram cigarro convencional, mas que nunca fumaram, mas que começam a utilizar os cigarros eletrônicos exatamente pela atratividade, pelos aromas, pelos sabores e por ter também disseminação de mitos entre influencers, youtubers, etc., que esses produtos seriam menos danosos.
Sobre os impactos à saúde dos vapes ou dos cigarros eletrônicos ou dos DEFs. Os cigarros eletrônicos são extremamente perigosos e eles têm efeitos já a curto prazo. Os efeitos principais estão relacionados com a inalação dos metais. Existem vários metais que são inalados, níquel, crômio, latão, enfim. O nível de níquel é 2 a 100 vezes maior nos usuários de cigarros eletrônicos do que nos de cigarro convencional. A gente sabe que vários metais, como alumínio, estão relacionados com alteração da concentração, então com hiperatividade e dificuldades de concentração em jovens na idade escolar e com evolução para a doença de Alzheimer em pessoas mais idosas. A EVALI, a síndrome respiratória aguda grave, que lembra muito a COVID, também é causada e é um efeito agudo e muito grave da COVID, que pode levar a pessoa à ventilação mecânica, ao CTI, e pode mesmo matar a pessoa. Quando a pessoa sobrevive, ela pode ter sequelas graves e pode precisar do transplante pulmonar. Os efeitos a médio prazo já começam a ser vistos em países que tiveram uma política liberal com cigarros eletrônicos, como na Inglaterra, por exemplo, onde se observa um aumento da mortalidade cardiovascular na população jovem. Então, a gente sabe que, embora o cigarro eletrônico não tenha monóxido de carbono, ao aumentar a quantidade de nicotina, fica uma massa de partículas ultrafinas ou nanopartículas e elas causam muito mal do ponto de vista cardiovascular. Existem outras substâncias que existem no cigarro convencional, como a acroleína, por exemplo, que também ajudam a causar problemas cardiovasculares. Existem outras substâncias nos cigarros eletrônicos também associadas com disfunção endotelial, etc. Então, a disfunção endotelial é uma das causas da disfunção erétil, que é 2 vezes mais frequente nos cigarros eletrônicos. A gente já sabe pelas substâncias que existem no cigarro, que foram detectadas no cigarro eletrônico, que ele também causará câncer. A gente já tem estudos em ratos mostrando adenocarcinoma de pulmão e câncer de bexiga em ratos. Então, o câncer depende de décadas para ser desenvolvido, mas esses estudos já sinalizam a presença de marcadores de câncer em humanos, como formaldeído e benzeno, então é uma questão de tempo para ser mostrado. As doenças respiratórias também acontecem mais nos pacientes a longo prazo que usam cigarros eletrônicos. O risco de DPOC é 3,5 vezes mais quando se associa o uso dual, o uso de cigarros eletrônicos com o uso de cigarros convencionais. O AVC acontece 10 anos antes nos usuários de cigarros eletrônicos do que nos usuários de cigarros convencionais. De modo que cigarros eletrônicos não são redução de danos, eles não são seguros, eles devem continuar proibidos. A regulamentação que o Brasil tem é fantástica, é somente a proibição que protegerá a nossa população dos perigosos, danosos, enganosos cigarros eletrônicos. Não fumem, não sejam enganados.